Estamos iniciando mais um O Tema é Direito. Meu convidado hoje é o advogado e professor de Direito Administrativo, Giorgio Forgiarini. O Giorgio é egresso aqui da Unifra e hoje também é professor de Direito Administrativo e é advogado que trabalha nesta área do Direito Administrativo. Convidei ele para vir ao programa para que nós possamos trazer para você, que está nos assistindo, uma ideia das questões de improbidade. No momento que se fala muito nas questões de improbidade, nós vamos saber mais detalhadamente o que é improbidade, quem pode cometer improbidade e quais as consequências para a improbidade. Jorge, seja bem-vindo ao Tema é Direito. Muito obrigado, Sérgio. É uma imensa satisfação estar aqui com os nossos telespectadores da TV Unifra, casa da onde, como tu bem falaste, sou egresso, com muito orgulho, e sempre é uma satisfação estar aqui debatendo um assunto tão candente quanto esse, que é justamente a improbidade administrativa. Jorge, o que é a improbidade? Se ouve falar muito assim, o político tal cometeu improbidade, mas o que é improbidade e quem é que pode cometer improbidade? Improbidade é crime, não é crime? Como é que... O que representa alguém ser acusado de cometer uma improbidade? Muito bem, vamos começar então dissecando essa questão da improbidade administrativa. Para falar sobre improbidade, é preciso que a gente fale antes sobre probidade. Probidade nada mais é do que moralidade. Um cidadão probo é um cidadão moral, correto, liso, reto. Improbidade é justamente o oposto, como o próprio prefixo dá a entender, improbidade. Então, a improbidade é a imoralidade. Portanto, um ato de improbidade é um ato de desonestidade, é um ato de incorreção, é um ato desleal. A improbidade administrativa, portanto, é o ato de imoralidade cometido contra a administração pública, contra o poder público, contra o erário público. Portanto, o ato de improbidade é todo e qualquer ato que vá atentar ao princípio da moralidade. É todo aquele ato que é considerado imoral, que é considerado antiético, que é cometido contra qualquer entidade, que seja pública ou mesmo que seja privada e receba de alguma forma recursos públicos. Quer dizer que quem contrata com o serviço público pode também responder por improbidade se ele agir de alguma forma a causar prejuízo para o erário público. Sem dúvida, aquele que receba qualquer tipo de recurso público por meio de convênio, por meio de contrato, por meio de subsídio fiscal ou por qualquer tipo de relação com o poder público, ao cometer o ato de improbidade, poderá ser punido na forma da lei de improbidade administrativa. E mais do que isso, aquele que mesmo que não concorra para a prática do ato de improbidade, mas que se beneficie de alguma forma desse ato, ele também será punido. Vou lhe dar um exemplo. Aquele cidadão que num concurso público, por exemplo, ele se vale do gabarito da prova antes mesmo da sua aplicação. Veja bem, nesse caso em específico, ele não buscou o gabarito. Ele não vazou o gabarito, mas ele se aproveitou disso. Portanto, ele se beneficia, ele já será considerado um agente improbo, portanto, poderá ser punido na forma da lei de improbidade administrativa. Hoje, principalmente nas prefeituras, tem se verificado uma falta, às vezes, de preparo do ordenador de despesa, seja do prefeito, seja do presidente da Câmara de Vereadores, né, de secretários de município, que são guindados a essas posições sem ter uma noção muito clara do perigo que estão correndo ao exercerem a função de ordenadores de despesas. E eles, eventualmente, podem responder por improbidade por um ato em que eles foram omissos ou que eles foram praticados sob as ordens deles, mas não foram praticados por eles próprios, mas a responsabilidade pode respingar neles? Sem dúvida nenhuma, isso porque o próprio artigo 10 da Lei 8429, isso é um ponto muito importante, o próprio artigo 10 da Lei de Improbidade diz que os atos de improbidade administrativa não necessariamente serão dolosos. Ou seja, não necessariamente serão conscientes, serão praticados com voluntariedade. Então, para que o nosso telespectador entenda, ele pode ser culposo, isso é por negligência,
imprudência ou imperícia. Exato. Pode acontecer, portanto, por mais que pareça estranho, de um ato de imoralidade sem querer. É possível isso? É. Porque os atos de improbidade administrativa, eles não exigem dolo. Aquele ato daquele agente público que por muitas vezes desinformação, ou por ignorância, ou por despreparo, que venha a acarretar prejuízo ao erário público, se for, obviamente, um ato com uma culpa bastante considerável, poderá sim levar à implicação e à aplicação de punições a esse agente público. E quem é que tem legitimidade para propor ação de improbidade? A legitimidade para propor a ação de improbidade é, em primeiro lugar, do Ministério Público. Primordialmente, Ministério Público que eu costumo encarar como o escritório da advocacia da sociedade. Sim. Sempre que a sociedade tiver, então, os seus interesses cerceados ou ameaçados, o Ministério Público age, inclusive na improbidade. Ou então, a procuradoria da própria entidade que foi lesada. Então, por exemplo, um ato de improbidade administrativa praticado contra o município, a procuradoria do município poderá ajuizar a ação de improbidade administrativa. E esta ação de improbidade administrativa, ela é uma ação civil, ela não é penal. Não, ela é uma ação civil e isso, inclusive, é muito importante porque a gente ouve alguns veículos de imprensa e para mencionar, as autoridades são muito desinformadas, mas também os veículos de imprensa também. Muitas vezes nós ouvimos falar em crimes de improbidade. Na verdade, nada mais errado do que isso, porque o crime é uma coisa, a improbidade é outra. A improbidade ela foi concebida justamente para punir aqueles casos que não chegam a ser crimes. Ou seja, não são situações tão gravosas assim que justifiquem a prisão do acusado, mas simplesmente uma pena pecuniária ou a suspensão dos direitos políticos. Então, é uma ação de caráter civil, cujo objetivo é obter o afastamento do agente ímprobo ou improbo, como queiram, da atividade pública e também obter o ressarcimento ao erário. Mas não tem uma natureza penal e, portanto, não leva à aplicação de pena de prisão. Pela minha experiência na advocacia, já vi casos de processos de improbidade por muito pouco, por R$5.000, por R$6.000. E, às vezes, quem está respondendo a esse processo de improbidade acha que aquilo, por ter uma importância pequena, não lhe trará maiores problemas, porque, na pior das hipóteses, ele pensa em ressarcir. Mas pode trazer problemas como inexigibilidade, proibição de contratar com serviço público e o que mais? Pode trazer, inclusive, o ressarcimento integral ao erário, a aplicação de multa civil, como já falaste, a suspensão dos direitos políticos, a cassação do cargo. E uma coisa que é muito importante mencionar... E se for funcionário, pode perder a função pública? Pode perder a função pública, pode vir a ser demitido, justamente, a perda da função pública. E também mencionar isso, que não apenas os agentes eletivos, eles estão sujeitos às penas da ação de improbidade administrativa, mas também os agentes administrativos, servidores públicos, os empregados seletistas e também os particulares que vierem a concorrer ou se beneficiar desses atos de improbidade. E como essas questões sobre a improbidade terminam chegando ao Ministério Público? Elas chegam após uma sindicância, um inquérito administrativo, ou elas chegam de qualquer forma? Elas podem chegar, como no crime se chama, por uma denúncia-crime? Na verdade, o Ministério Público ele tem bastante autonomia para investigar e para ajuizar a ação em face de todos os atos de improbidade administrativa. No entanto, é praxe que se inicie por um procedimento administrativo disciplinar. Nesse procedimento administrativo disciplinar, o servidor público implicado, ele vai exercer a sua ampla defesa e ocorrendo aí os indícios de improbidade administrativa, o Ministério Público vai ser acionado, assim como também a procuradoria do próprio ente lesado, prejudicado, para que façam o ajuizamento da ação de improbidade administrativa. Porém, não há necessidade desse procedimento administrativo. O Ministério Público tem plena legitimidade para, independente de qualquer procedimento prévio, tendo conhecimento de ofício, como nós dizemos, por iniciativa própria, já ajuizar a ação de improbidade administrativa sem qualquer procedimento anterior. Nós aqui em Santa Maria temos um caso concreto de que há, por parte da polícia, a sugestão de que haja um processo civil de improbidade administrativa no caso da KISS.
Certo. Tá? Mas este não é o usual. Dificilmente um procedimento de improbidade nasça através de um inquérito policial. Mas veja bem, todos que tiverem conhecimento de atos de improbidade administrativa, notadamente os agentes públicos, aqueles servidores públicos que tiverem conhecimento de atos de improbidade administrativa, têm o dever de fazer a sua comunicação aos órgãos de controle, ou seja, ao controle interno, ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público. Foi justamente o que aconteceu no caso da Boate Kiss. A Polícia Civil, ao tomar conhecimento, ou melhor, ao julgar que tomou conhecimento do ato de improbidade, imediatamente comunicou ao Ministério Público para que fizesse a denúncia cabível ou opusesse a ação cabível. Nós estamos terminando o primeiro bloco e eu gostaria de deixar no ar esta questão. Quando se fala em improbidade, e se fala também em Tribunal de Contas. Nós temos Tribunal de Contas do Estado e Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas pode encaminhar questões de improbidade. E nem todo julgamento pelo Tribunal de Contas que venha a não aprovar contas, não é necessariamente um ato de improbidade. Certamente. O Tribunal de Contas faz um julgamento contábil, faz um julgamento estatístico, técnico com relação às contas em geral, não apenas dos chefes do Poder Executivo, mas de toda a máquina administrativa. O Tribunal de Contas pode fazer apontamentos individuais. Só que esses apontamentos do Tribunal de Contas não necessariamente vão conduzir à improbidade administrativa. Ou seja, a aplicação de penalidades por improbidade independe de qualquer tipo de julgamento do Tribunal de Contas. Então vamos deixar para o segundo bloco nós falarmos das penalidades aplicadas pelo Tribunal de Contas quando não há improbidade. Certamente. Eu estou conversando com o advogado e professor Giorgio Forgiarini sobre direito administrativo e improbidade. É um rápido intervalo e voltamos em seguida. Existe um lugar onde eu me sinto muito feliz, porque eu brinco, dou risada, aprendo coisas novas e tenho um monte de amiguinhos. Alguns contos de fadas são reais e precisam de você para traçar um final feliz. Entre em contato conosco e saiba como ajudar. Sonho. Esperança. Realização. Cuíca, promovendo inclusão social através da música, transformando sonhos em realidade. A ONG Royale está mudando a vida de muitas meninas carentes através do balé. Conheça esse projeto. Voltamos com o segundo bloco do Tema é Direito, conversando hoje com o advogado e professor Giorgio Forgiarini. Nós estamos tratando de questões administrativas. No primeiro bloco, nós tratamos mais especificamente da improbidade. Agora, nós vamos abordar uma questão que é o pavor de todo gestor público, que é o Tribunal de Contas. E hoje isto afeta principalmente as prefeituras e câmaras de vereadores. Giorgio, o Tribunal de Contas, no seu controle externo da administração pública, ele tem penalizado demais os agentes políticos? Devo dizer que sim, muito embora exista um grito geral da população pela punição e pela responsabilização dos agentes públicos,
Eu vejo que existe um certo exagero por parte do Tribunal de Contas e vou explicar por que isso pode ser deletério para a nossa sociedade. Pode ser muito prejudicial. Por quê? Porque muitas pessoas bastante responsáveis hoje, bastante íntegras e bastante dedicadas, muitas vezes acabam se afastando do serviço público, acabam se afastando da atividade política, da atividade pública, justamente por receio dessa atividade exagerada do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, sim, muitas vezes tem objetivando a responsabilização do agente público, muitas vezes age como presunção. Presume-se que aquele agente público tenha causado um dano e, a partir daí, aplica uma penalidade. Para algum candidato a prefeito, para algum candidato a político que não tenha muitas posses e que realmente esteja interessada no bem da coletividade, que não utilize a política para a sua locupletação, isso pode ser financeiramente catastrófico. Eu tenho exemplos de casos que estão no escritório de pessoas que estão respondendo a processos perante o Tribunal de Contas por atos que tomaram enquanto estavam no cargo, mas que eram atos que já vinham de uma administração anterior e que eles não tiveram efetivamente o poder de decidir sobre aquilo. Aquilo vinha sendo praticado e é aplicado a eles como se eles tivessem o dever de ir lá rever o início daquela ordem de pagamento. Verdade, e eu vejo coisas ainda mais estranhas do que isso. Eu vi, por exemplo, num município grande como Santa Maria, cujo orçamento anual gira em torno de 200 e tantos milhões de reais, eu vi glosas serem levantadas no valor de 120, 130 reais. Ou seja, pode um agente público, um administrador, um ordenador de despesas ater-se a despesas de 120, 130 reais? Me parece um pouco desmesurado, me parece um pouco não razoável. E isso, portanto, vem sendo aplicado e isso vem trazendo muita dor de cabeça às autoridades. E lembrando que isso pode levar à sua inelegibilidade para eleições futuras. E aí entra uma questão que cresce a importância do advogado nessas alturas, não é? Porque o advogado ele é importante tanto na prevenção desses fatos, numa assessoria jurídica eficaz para isso, como também depois, no decorrer da tramitação no Tribunal de Contas, onde muitos agentes públicos acham que a situação simplesmente se desenvolve e não fazem uma defesa consistente e eficaz durante o período. Mais do que isso, Sérgio, o que eu noto, principalmente nas prefeituras menores, é que os atos são praticados de maneira correta, porém com a formalização equivocada. Então, muitas vezes, a cedência de um servidor público, por exemplo, de um órgão para outro, que não venha acompanhada da devida portaria assinada pelo agente competente, pode levar a uma glosa apontada pelo Tribunal de Contas. Apenas mencionando, glosa é a maneira como o Tribunal de Contas chama as multas. Então, veja, um pequeno detalhe formal, não material, que não traz prejuízo nenhum ao erário, pode trazer uma dor de cabeça sem tamanho para o agente público. A mesma coisa me parece que pode acontecer com horas extras, né? Que o funcionário faça hora extra, mas não tem uma determinação prévia da administração autorizando aquelas horas extras, as horas extras são pagas e depois são determinada a glosa porque não havia autorização anterior, quando na verdade o funcionário trabalhou. Inúmeras outras circunstâncias ainda, Sérgio. Eu pego, por exemplo, uma obra de reforma que eu acompanhei num prédio público, em que as autoridades públicas concluíram que, para economizar dinheiro, poderiam reutilizar algumas telhas antigas. Algo totalmente benéfico ao erário, muito bem. Só que não foi formalizada essa decisão de se reaproveitar as telhas antigas. E que barateou a obra. Que barateou a obra, sem dúvida nenhuma, veio a baratear a obra. Mas o Tribunal de Contas, por não ter aquela formalização correta, por não ter um acompanhamento jurídico adequado, aplicou, portanto, uma multa em relação a isso, e aí a autoridade acabou sendo penalizada por agir de maneira eficiente. A decisão do Tribunal de Contas em aplicar uma multa ou aplicar a glosa, ela não é uma decisão que valha de per si. Ela precisa da aprovação da Câmara de Vereadores, ou seja, ela precisa ser acolhida pela Câmara de Vereadores. Toda decisão do Tribunal de Contas precisa ser referendada pela Câmara de Vereadores ou algumas, como a imposição de multas, etc., independe da aprovação das contas, está ligada à aprovação de contas ou não? Primeiro vamos dividir. Sim. Né? Nós temos o Tribunal de Contas, ele tem por função apreciar as contas do chefe do Poder Executivo.
O que significa isso? Significa elaborar um parecer. Que não examina só do prefeito, examina de toda a administração. Neste caso, só do prefeito. Sim. Inciso 1º do artigo 71 da Constituição Federal. Apenas elabora um parecer prévio com relação às contas do prefeito e submete à Câmara de Vereadores. Sim. Cabe, portanto, à Câmara de Vereadores fazer a sua aprovação ou não das contas propriamente ditas. Com relação aos demais administradores de recursos públicos, os secretários, os diretores de autarquias, o presidente da Câmara de Vereadores, por exemplo, estes o Tribunal de Contas pode julgar. E pode aplicar, de per si, a pena que entender cabível. Porém, com relação aos prefeitos, aos chefes do Poder Executivo, o que eu tenho visto ultimamente? Muito embora a função do Tribunal de Contas seja de meramente apreciar e elaborar um parecer, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em alguns momentos, vem entendendo que as multas aplicáveis pelo Tribunal de Contas são executáveis imediatamente, independentemente de aprovação pela Câmara de Vereadores. E é o que tem acontecido. E é o que tem acontecido. Porém, o STF já tem um entendimento pacificado. Não. O Tribunal de Contas apenas elabora parecer sobre as contas do prefeito. Mas o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul tem decidido que pode cobrar antes. Tem. Se conseguirem levar o processo ao STF, sim, vai mudar a decisão. Sem dúvida nenhuma. Na verdade, nós aqui temos um entendimento que é bastante conflitante. Não são todas as turmas e todos os grupos que têm esse entendimento, né? Então, nós temos essa divergência jurisprudencial. Aproveitando que estamos na moda da palavra divergentes, né? Sim. Então, nós temos essa divergência jurisprudencial hoje em dia a respeito disso. Assim como outros tribunais também têm. O Tribunal do Espírito Santo, o Tribunal de São Paulo, aqui o Tribunal do Rio Grande do Sul também tem essa divergência. E uma outra questão importante, embora se diga que o Tribunal seja de Contas, ele não é um órgão judicial. Ele tem o nome de tribunal, mas ele não tem jurisdição. Então, os atos do Tribunal de Contas, em tese, eles podem ser questionados perante a Justiça. Exato. O Tribunal de Contas, na verdade, ele integra o Poder Legislativo, perdão. É um órgão auxiliar do Poder Legislativo. O objetivo é o quê? É auxiliar o Poder Legislativo no exercício do controle contábil. Da fiscalização. Do controle financeiro, muito bem. É um órgão que atua com autonomia, atua com independência, porém, ele não tem esse aspecto jurisdicional. As decisões do Tribunal de Contas têm um caráter administrativo, ou seja, podem ser posteriormente atacados pelo Poder Judiciário. Mas eu devo lembrar um detalhe, o Poder Judiciário pode anular as decisões do Tribunal de Contas? Sim, exclusivamente quanto a critérios formais. Não quanto ao julgamento político. Não quanto ao julgamento político. Que esse é do Legislativo. Justamente, e não quanto ao julgamento de mérito também. Vai atacar o quê? Questões formais, questões processuais, se o processo está correto, se está incorreto, jamais atacando o mérito do julgamento. Funciona, para quem milita no direito, e nós estamos falando num curso de direito, como o recurso do Tribunal do Júri ao Tribunal do Estado. O tribunal pode anular o julgamento, mas não pode entrar no mérito e dizer que deve absolver ou condenar. Basicamente. O que pode, portanto, é anular a decisão, mas jamais reformá-la. Jamais reformá-la. Jamais reformá-la, justamente. Agora, o Tribunal de Contas, ele é um órgão que funciona basicamente para... Nós temos o Tribunal de Contas do Estado, que fiscaliza não só o Estado do Rio Grande do Sul, como fiscaliza as prefeituras municipais do Estado. Então, as contas do governador são remetidas para apreciação pela Assembleia. E as contas dos prefeitos para as câmaras de vereadores dos seus respectivos municípios. Justamente. Isso é uma coisa que é... E só para completar, a Câmara de Vereadores pode considerar corretas contas que o tribunal disse que não eram corretas? Ou vice-versa? Pode. E acontece com muita frequência. Só mencionando, é proibida a Constituição, a criação de tribunais de contas municipais. A Constituição de 88 expressamente proibiu isso. Ou seja, os municípios que tinham tribunais de contas municipais até 88 permaneceram. É o caso de São Paulo, Rio de Janeiro? São Paulo, Rio de Janeiro. Mas acontece em alguns estados de terem tribunais de contas estaduais de municípios.
que se encarregam exclusivamente de julgar as contas de municípios. Sim. Então eles acabam tendo uma dinamicidade muito maior e acabam tendo uma intimidade e uma facilidade muito maior, coisa que aqui no Rio Grande do Sul nós não temos. Então o que nós vemos com muita frequência mesmo? O Tribunal de Contas emite um parecer sobre as contas do prefeito e a Câmara de Vereadores pode derrubar esse parecer por meio de voto de 2/3 dos seus integrantes. Então, isso é importante, quer dizer, é votação qualificada. Votação qualificada, a maioria qualificada. Precisa 2/3 dos integrantes. No caso de Santa Maria, 14 votos. Exatamente. Como nós temos 21 vereadores, 14 votos favoráveis para, no caso, contrariar um parecer prévio do Tribunal de Contas. E o parecer contrário do Tribunal de Contas, como nós dizíamos no início, para quem está pegando o desenvolvimento do programa, não gera necessariamente a improbidade, que a improbidade requer uma participação mais culposa. Nesse caso, eu vou citar 2 aspectos. Em primeiro lugar, a improbidade administrativa ela está desatrelada do julgamento do Tribunal de Contas. Ou seja, a aprovação ou reprovação das contas pelo tribunal não significa necessariamente julgamento de improbidade administrativa. Segundo lugar, a inelegibilidade. A simples reprovação das contas de um prefeito pelo Tribunal de Contas também não conduz à inelegibilidade. Por quê? Porque a inelegibilidade exige comprovação de dolo grave ou culpa grave. Certo. Ou seja, o prefeito pode ter que ressarcir, pode ter que indenizar, pode ter um prejuízo financeiro substantivo. Mas não será inelegível. Não necessariamente será inelegível. Jorge, muito boa a nossa conversa. Muito obrigado. Eu que agradeço a Nosso oportunidade. tempo encerrou. Você pode assistir o nosso programa novamente hoje à noite, às 23h30. E nós voltaremos na próxima segunda, nesse mesmo horário, com um novo tema, é o direito. Muito obrigado e até a próxima segunda-feira.